Bom, vamos de mais bate-papo, vamos de informação. Vamos falar sobre um pouquinho de dependência emocional? Vamos lá, com meu amigo Renato, conte tudo pra nós. É isso aí. Olha, me deu aguinha na boca, esse docinho. Ô, delícia. Guarda pra mim, Babi. Eu vou até pedir pra você guardar pra mim, pra minha convidada aqui na tarde de hoje. Bom, pessoal, como no último domingo agora foi o Dia das Mães, na semana passada inteira nós abordamos vários assuntos relacionados a mulheres. Nada melhor que nós voltarmos a esse assunto hoje, relacionado à mulher, porque nós vamos falar sobre dependência emocional. Nós temos visto que muitas mulheres têm se tornado muito dependentes, mas nada melhor que nós estamos recebendo aqui na nossa sala uma convidada, uma amiga assim que eu estou muito feliz de poder estar recebendo aqui nessa tarde, que é a terapeuta, palestrante Vanessa Harada. Acertei? Oi, Boa tarde, amiga. Que saudade, cara. Saudade, quanto tempo, como é que as coisas... como é que... Né? Propósito. Não vou falar de destino, não. Vou falar de propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósito. É um prazer te receber aqui no meu programa. É um prazer, o prazer é meu. Inclusive, eu estou aqui muito feliz de estar nesse programa. É um programa que tem muitos conteúdos, é um programa que verdadeiramente vem para poder acrescentar na vida das mulheres, na vida das pessoas, em todos os sentidos. Esse programa é sempre melhor. É um programa, na verdade, sempre melhor. Ele está cada dia melhorando mais, né? Eu acompanho esse programa e eu peço para você também nos acompanhar. Porque que programa delicioso. Ah, obrigado, Para mim é um prazer estar aqui te vendo. Você está a mesma coisa. Tô O que você está fazendo nesta cara? Me dá fórmula, querido. Eu não tenho feito nada, não. Não fiz Porque você, 20 anos atrás, estava a mesma coisa. Agora eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A pele... Eu mudei muito, mas você continua a mesma coisa. Muito obrigada. Acho que a melanina negra, né? É, exercício físico, atividade física tem feito com que eu ficasse mais jovem, mais bonito. Completei outro dia, 24 anos. Obrigada pela oportunidade. Nada, eu estou muito... Me sinto honrado, orgulhoso de poder te rever novamente. E a gente tem um bate-papo muito pertinente aqui, terapeuta Vanessa, e falar um pouquinho sobre o universo feminino, que nós temos visto que as mulheres ultimamente têm andado muito dependentes mesmo emocionalmente. Nós temos recebido aqui vários psicólogos, psiquiatras falando sobre esse tema. E eu quero até falar, porque você agora tá chique, tá morando em Nova York, é isso? Eu tenho... Há quanto tempo você está em Nova York? Eu tenho, na verdade, eu tenho viajado muitos países, né? Uhum. Eu fiquei morando na África há bastante tempo em Luanda. Fui para a América, vou para o Brasil, voltei para a África. Já tem 9 anos nessa caminhada, trabalhando com mulheres. E realmente as mulheres, elas têm, depois dessa pandemia toda, no período da pandemia e após a pandemia, nós tivemos muitos casos assim, grandes de mulheres com dependência emocional, que ainda estão se curando até hoje. Sim. E isso é muito importante ser falado na televisão. É muito importante abordar isso, porque as pessoas elas sofrem caladas, elas não pedem ajuda. E muitas mulheres elas têm passado por esse tipo de problema caladas, né? Às vezes, muitas das vezes nem sabem, elas mesmas nem sabem que têm essa dependência emocional. E isso tem a cada dia crescido, por mais que a movimentação feminina, ela tem crescido também, a questão da mulher ela ser independente, ela ser uma mulher forte, mas tem uma outra parte também que tem... ainda nós estamos trabalhando ainda essa área feminina, que precisa ser muito trabalhada ainda. Eu fico pensando, estávamos aqui conversando nos bastidores, a tua responsabilidade, porque você está aí, nessa conexão Brasil. A Vanessa viaja o Brasil inteiro, são 27 estados. Que descobri agora, semana passada, que vai ser o 28º estado aqui no Brasil. Sabia disso? Tapajós. Eu falei assim, meu Deus, 28 estados agora no Brasil. Fiquei sabendo disso semana passada. Você roda o Brasil inteiro e também rodando a América. E lá na África, daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho sobre esse processo, essa descoberta, essa ida sua até a África. É muito importante falar sobre isso, porque a África é um país onde não existe leis para mulheres, né? Não existe? Não existe. Então as mulheres são realmente muito prejudicadas em sentido de tudo que você possa imaginar. Então, o nível de cura da mulher lá, da dependência emocional, em todos os sentidos, até psicológico, é muito forte. Diferente daqui do Brasil, né?
Então, lá realmente, assim, os problemas que eu pego são muito maiores, né? Porque o nível da dependência ela é muito maior, Sim. né? Então, a questão toda das mulheres aqui, vamos falar aqui, né, no Brasil, essa dependência emocional. Aqui no Brasil as mulheres elas estão mais evoluindo mais devido à internet, devido ao conhecimento, devido a tudo que tem proporcionado para a mulher cada dia ela crescer, mentalmente, né, como mulher, como mãe, em todos os sentidos. Mas fala a pergunta. Sobre isso, sobre a dependência, e você também você acabou de abordar um assunto sobre as mulheres não terem, lá na África, não terem leis. Gente, então podemos dizer que nós brasileiros somos privilegiados. As mulheres brasileiras, ainda mais com as leis que tem hoje em dia, são privilegiadas. Eu estava até comentando hoje aqui com alguns amigos, que eu estava no metrô, eu só encostei o meu joelho assim na perna da moça que estava na minha frente, eu já fiquei com aquela, sabe, meio que a gente já fica com aquela acusação, ai meu Deus, será que é assédio? Porque hoje em dia tudo é assédio, você não pode encostar que já é assédio, e eu, como sou uma pessoa pública, a gente tem que estar sempre se policiando. E eu gostaria que você falasse, você já tem conta, como é que você se descobriu nesse sentido, Vanessa, de você se envolver nessa terapia de ajudar as mulheres? Já tem 9 anos que você tem essa transição, essa conexão dessas viagens, mas antes de você entrar nesse ramo das viagens, o que você fazia? Então, eu era modelo, manequim, trabalhava com a Xuxa, era dançarina do programa da Xuxa, vim de uma família na área artística, né? Meu tio é o Iris Ribeiro, foi ele que praticamente lançou ali o figurinista das Paquitas, da Xuxa dos Trapalhões. É bem famoso aquele figurino da Xuxa, das Paquitas, de bota, de tudo isso. E desde 6 anos de idade eu trabalhava muito como modelo, assinei contrato com a Ford, a Elite. As maiores agências de modelo do Brasil. Agências, e na época não tinha quase assim criança que fazia esse movimento de viajar para muitos países para fazer foto. Eu já fazia. Já era uma modelo exclusiva da Ford, da Elite, pequenininha. Legal. E eu era exclusividade em várias lojas, desfilava para Bicho Comeu, várias lojas. Minha vida, desde 6 anos de idade, era muito agitada no meio artístico. Era o tempo todo dentro do Teatro Fênix, era fazendo novela. Eu lembro, cara. Minha mãe chegou me levando no Teatro Fênix para poder assistir o show da Xuxa, lembra? E aí eu fazia tudo quanto é curso. Eu fui treinada, na verdade, a minha família ela meio que me preparou para me ser uma artista, né? E eu estava naquele mundo ali, só que eu vim de muitos traumas, né? Eu mesmo tendo aquela vida artística, aquele glamour, vivendo dentro da casa, poder que dentro traz, da casa né? dos artistas, dentro da casa da Xuxa, festas e tudo que você possa imaginar, dinheiro. Eu era uma menina muito bonita, mas ao mesmo tempo, por dentro, era muito traumatizada em diversas coisas na minha vida. Diversos fatores. Diversos fatores, referente à família, referente a relacionamentos. Também? Eu era uma menina molestada emocionalmente, né? Eu fui molestada quando pequena, então tudo isso fez com que eu viesse querer ajudar as mulheres. Que legal. Porque eu vi a necessidade, por eu ter, né, sofrido muito e tentado assim me encontrar dentro disso tudo, né? Quem é a Vanessa? Porque até então a Vanessa era uma personagem, minha família ela montou uma personagem em mim. Que eu era desfilava, dançava, cantava, era nessa coisa toda, mas tudo bem, quem é a Vanessa dentro disso tudo? A Vanessa não é isso tudo, a Vanessa não é uma modelo, uma artista, a Vanessa ela é traumatizada, a Vanessa precisa de cura, a Vanessa precisa de um abraço. Muitas vezes eu não tinha isso e era um mundo encantado que eu vivia, que eu Por muitos anos? Foi por quanto tempo, mais ou menos, você ficou? Até os meus 18 anos. Até os 18. 19, foi no período onde eu ia ser muito lançada no Planeta Xuxa e que eu estava lançando minha primeira música, que ia ser tocada no Rio de Janeiro, Jovem Pan, FM Dia, tudo que você possa imaginar. E naquele momento ali eu decidi não fazer mais nada disso. Uau, naquele momento eu decidi largar tudo e foi o momento que eu falei, eu preciso... Na verdade foi Deus, né? Deus ele se revelou para mim e falou para mim, Vanessa, renuncia a todos esses contratos, renuncia a tudo isso que eu tenho para te dar e os países que eu tenho para te levar são muito maiores
do que o mundo tem para te oferecer. E naquele Uau. momento eu caí no chão, comecei a chorar e eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, eu renuncio tudo para ti. E Deus tem cumprido a cada dia, Deus tem me levantado para mim em muitos países, como Ele sempre falou. Eu estou aqui também, é um cumprimento de uma promessa de Deus, porque Deus sempre falou que ia me preparar para me voltar para a mídia, mas de uma outra forma, de uma outra maneira que Deus me queria, né? E a gente nunca entende o agir que Deus ele faz em nossas vidas. Nós temos recebido aqui, doutora terapeuta, várias pessoas. Recebemos, deve ter uns 20 dias mais ou menos também. Hoje ela é uma pastora que está lá na Itália, ela tira a cidadania dos brasileiros, a cidadania italiana. E ela falando a respeito da transformação, ela é uma empresária muito bem sucedida, se não me engano, acho que é São José do Rio Preto, e ela deixou suas 3 filhas em São José do Rio Preto e foi para a Itália, sem nada. Era muito bem sucedida como empresária aqui no interior de São Paulo e foi para a Itália e graças a Deus hoje ela tem um programa numa das maiores emissoras lá da Itália, ela prega a palavra de Deus, tem contato com os governadores da Itália e Deus tem feito a obra. E eu pergunto para você, através de toda essa transformação, dessa mudança, de você largar todo o glamour, a fama, o poder, o dinheiro que o meio artístico sempre proporciona na vida de uma pessoa, aí você veio para um outro caminho, onde você se encontrou com Deus, né, com Jesus, e nesse caminho você foi se descobrindo também nessa área da terapia. Nesse caminho eu fui me descobrindo. Na verdade, eu sempre fui uma menina que sempre teve de tudo. Minha família sempre me proporcionou tudo, porque minha família veio de uma condição muito boa no meio artístico já, né? Eu sou filha de militar e aí eu nunca tive apego a nada material. Nada material. Porque a minha vida era aquilo ali, glamour, nunca tive apego, então Deus me deu uma casa. E nisso que Deus me deu Aonde? Na Tijuca. Na Tijuca, no Rio de Janeiro. Okay. Foi uma coisa muito assim espiritual, Deus me deu essa casa. E na época eu falei, amém, Deus me deu essa casa. Só que aí, um belo tempo, eu tinha um sonho e Deus falou comigo no sonho que aquela casa não era minha, aquela casa era para a obra dele. Que não era para você residir de moradia. Não era para mim residir de moradia. Eu achei que eu estava ficando louca, achei que eu estava ficando maluca. E aí, como Nessa assim? época foi quando eu te conheci, que eu vi o mais maluca ainda do que eu. Num culto do reteté. Eu estava nova convertida, 2 anos de convertida, passando por diversas experiências, entender o que estava acontecendo da minha vida e Deus falando comigo, olha, essa casa não é sua, eu estou ficando maluca, fui num culto, tá lá você sendo usado por Deus, um profeta, um vaso, um pastor. Falei, que homem é esse, gente? E aí, tudo que estava acontecendo na minha vida, você foi usado por Deus para falar comigo no culto. Aí eu pensei, então não sou eu só a maluca, tem um outro maluco também. E aí, naquele momento, eu peguei a minha casa e abri as portas da minha casa. Quando eu fui ver, eu estava morando com 35 pessoas. Ex-traficante, ex-bandido, ex-prostituta, ex-mendigo, tudo que você possa imaginar. Até tudo que você possa imaginar aqui na minha casa, a gente... E deixou aquela casa como... Centro de recuperação. Isso que eu ia falar agora, como centro de recuperação. Isso. E já tinha 35 pessoas? Isso. E eu morava num quartinho pequenininho com os meus filhos, bem pequenininho mesmo, só dava para ter meu colchonete ali. São quantos filhos você tem hoje? 3. 3. E meus filhos ficavam lá e nessa casa era oração 24 horas, não parava a oração. O Gari, que limpava a minha casa, foi batizado com o Espírito Santo na porta da minha casa. Meu Deus, sério? O policial que ia lá para poder falar do barulho, chegava lá e aceitava Jesus. Eita! Era dessa maneira. Nossa. As pessoas chegavam lá para perguntar alguma informação, chegava e começava a chorar. Já era impactado com a glória de Deus, porque a oração era 24 horas por dia. Direto não vocês parava, faziam? não parava. Eram grupos de orações e naquela casa ali se tornou uma referência no meu bairro. Uau. A pessoa podia bater de madrugada ali. Teve gente que morto ressuscitar, gente que estava indo para o hospital do Andaraí, ir lá e bater e a pessoa na hora ressuscitar. Teve gente que estava com enfermidades incuráveis, chegava lá na casa, Deus trabalhava, então Uau. Ficou uma casa muito conhecida. Impactada mesmo pela glória de Deus. Impactada pela glória de Deus. Eu não andava assim, quem me conhece no passado sabe que eu era do roupão. Sério? Coque. Não tinha nada disso aqui. Isso aqui foi tudo Jeová depois de um novo tempo na minha vida.
uma transformação mesmo. Isso aqui eu digo para as minhas amigas, isso aqui é tudo uma capa. Porque, na verdade, né, eu andava com aquela roupa assim, porque eu tinha que ficar num trabalho ali de libertação o tempo inteiro, 24 horas. Já teve pessoas que entrou dentro da casa, manifestado, um homem de 2 metros de altura, um homem enorme, desse tamanho, parecia um armário. Entrou, vai pedir informação, pum, manifestou e começou a andar pela casa e eu tinha que ficar o tempo todo nessa... Uau. Deus ali estava me preparando para a África. Se preparando para tudo isso, né? Rapaz, olha... Então, todo esse glamour aqui foi tudo depois, porque foi um novo tempo na minha vida de viajar para outros países. Entendi. Tudo é um tempo. Tudo é um tempo, é um ciclo, né? Que a abre própria e palavra fecha. de Deus, ela fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Há um propósito para tudo. Tempo de chorar, tempo de se alegrar. E houve esse tempo em que a Vanessa esteve no meio artístico. No meio artístico, ela recebeu essa casa, só fazendo aqui um resumo, pessoal. Recebeu essa casa lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, e dessa casa, ela achando que a moradia seria dela, mas não foi dela. Deus tocou no coração dela para ela doar essa casa para um centro de recuperação. Aonde esse centro de recuperação veio pessoas, né, que precisavam de libertação e foram libertas nessa casa de recuperação. Aí a minha pergunta agora é o seguinte: como que veio esse propósito de você trabalhar com as mulheres, em você resgatar agora o lado feminino, a autoestima dessas mulheres, essa dependência que é o tema que nós estamos abordando aqui nessa tarde? Porque eu vivenciei dentro do Evangelho muita... como que eu posso dizer? Não, humilhação não é... Não é humilhação a palavra certa, desprezo, como é que eu posso dizer? Porque quando você é artista, isso é muito bom abordar esse assunto aqui, quando você é um artista, que você vem do meio artístico, ainda mais quando você tem um poder aquisitivo, uma posição, ou até mesmo você é uma pessoa bonita, você recebe algumas vezes dentro da igreja certas rejeições. Sim. Então, assim, eu fui muito rejeitada e nessas rejeições que eu tive, eu pude ver que eu entrei dentro de uma bolha de baixa estima. Né? As pessoas, elas começavam, ao invés de me ajudar a estar firme, te abraçar. A me abraçar, a ver que tudo que eu renunciei, né? A me apoiar naquelas minhas renúncias que estava sendo muito grande, que não foi só casa, foi carro, foi dinheiro, foi fama, foi glamour, foi tudo. Foi meus amigos, foram contratos, foram coisas muito grandes. Uma coisa é você renunciar a um cigarro, uma cerveja, uma saída. Outra coisa é você renunciar a coisas muito grandes. Gloriosas e grandes. Que não é qualquer pessoa que tem essa capacidade de renunciar. Então, assim, eu fui muito rejeitada na igreja. Assim, humilhada, em sentido assim, quem é ela? Por que ela tá, sabe? E a minha posição simplesmente era ser serva de Deus. Nunca quis ser pastora, nunca quis ser bispa, nunca quis ser pregadora, nunca quis ser cantora, nada disso. Só queria servir a Deus. Eu falava isso para Deus: Senhor, eu só quero te servir. E nesse meio período de tempo eu fui muito molestada por ser bonita, porque ela largou o mundo. Assim, foi uma coisa meio ruim que eu passei, sabe? Eu acho que se eu não tivesse tanta intimidade com Deus, de repente eu não estaria na igreja, tá? Porque isso tem que ser falado. Por mais que a gente às vezes não pode falar certas coisas, mas eu acho que tem muitas pessoas que passam por isso, sabe? Por isso, né? Eu ganhei 7 ex-prostitutas de luxo para Jesus. Uau. Na África. Na África? E elas não conseguiam ficar dentro da igreja porque elas eram muito bonitas, né? Elas são prostitutas de luxo da África, elas recebem apartamentos, carros, elas fazem glamour, né? Muito glamour, cirurgias, sabe? Aquele tipo de mulher que chega assim para o trânsito. Então, a igreja às vezes não tem uma estrutura para receber assim um gay, um homossexual, uma lésbica, uma ex-prostituta, uma pessoa que era artista e veio para a igreja. A igreja ela não tem. Será que ela está liberta mesmo? Será que aquela artista está liberta mesmo? Ou está ali de fachada só para dizer que tem Jesus? Aí. Porque tem muito isso mesmo. Então isso daí acaba te ferindo muito, sabe? Acaba te desanimando, porque você está ali no maior
guerra espiritual. Guerra espiritual. E toda pessoa, quando ela é nova, convertida, ela fica naquela alegria, naquele primeiro auge, amor, primeiro né? amor. Eu entendo. Você acaba ficando numa emoção, numa empolgação, e Deus acaba usando aquela empolgação e emoção para que justamente você venha entrar no propósito dele. Entendi. E isso tudo me abalou muito emocionalmente, porque eu fui muito molestada de verdade. E eu fiquei Aí fez com que você viesse a entrar dentro de um buraco, Sim. um buraco em todos os sentidos, né? Eu fiquei emocionalmente abalada, ruim, eu de bonita fiquei feia, meu semblante era de tristeza. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito comunicativa, e aquilo começou a me travar, porque quando a gente vem do meio artístico, a gente vem com muitos dons, né? Entendi. E como é que entrou lá nessa terapeuta, você como terapeuta, para poder lidar com essas mulheres todas aí? Como é que foi essa palestra para essas mulheres? Então, porque eu vi as mulheres assim com uma dependência emocional, com dificuldade de decisões, dificuldade de submissão ao marido, medo de ficar sozinha, de tomar atitude sozinha. E comecei a ver que a mulher ela é forte, né? Eu comecei a me ver nelas e falei assim, não, vocês precisam ser fortes, ser corajosas, foi dando né? palavras. E através de eu curar elas, eu estava me curando. Eita! Entendeu? Através de eu fazer a cura nelas, na verdade não era nelas, era em mim. Eita! Então isso tudo eu fui me autodescobrindo aí. Falei, peraí, através de eu estar curando elas, eu curando o emocional delas, curando diversas fases da vida dele, eu estou me curando também. Então foi aí que eu me descobri. Como mulher, como mãe, como pastora, como tudo. Uau! Foi muito forte. Aí você fez todo esse processo no Brasil, nos Estados Unidos e na África. E na Europa também. E na Europa também. Na Europa também. E hoje, só pra gente resumir, e hoje, como é que se encontra hoje? Hoje eu tenho 3 livros lançados. Graças a Deus. Que é o Autêntica, Descubra a Mulher que Existe Dentro de Você, que é um livro que fala sobre a autenticidade da mulher cristã na igreja, que a internet tem sido um alvo aí para colocar as mulheres, para elas não se valorizarem, né? E meu livro ele fala muito sobre o valor da mulher, o valor da mulher, o pensamento positivo, que você tem que ser uma mulher com pensamento positivo, você não pode ser uma mulher que o tempo todo reclama da vida, reclama desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, você tem que ser uma mulher que venha elevar o teu pensamento às coisas boas, às coisas que venham fluir na sua vida, tudo de positivo na sua vida, que você venha acreditar, que você venha crer, aquilo ali acontece de verdade, não só pela fé, mas também pela positividade, sabe? Então, eu tenho esses 3 livros lançados. Esse livro fala muito sobre baixa estima da mulher. E tem muitas mulheres com baixa estima por causa de relacionamentos mal resolvidos. Abusivos, tóxicos. O homem que ele se sente... dono do poder e da razão. Dono do poder, da razão. E ele quer humilhar aquela mulher para se auto-vangloriar em cima daquela mulher ali. Entendi. E a mulher acaba perdendo a identidade dela. Entendi. Então, a minha função agora é trazer essa identidade feminina para essa mulher. Ótimo. Libertar essa mulher dessas cadeias. E aí a gente entra dentro da África, dentro da América e tem feito a Europa. obra. Ai, que delícia. Vanessa, estou muito feliz. Obrigado. Gratidões aí você poder contar um pouquinho, porque eu acredito que a experiência é muito enorme de bagagem que você tem aí para contar. Oportunidade não vai faltar. E já até comuniquei com o meu diretor Antônio Maria a respeito de estar indo com a Vanessa lá na África, da gente poder estar filmando. Não é só o lado pobre, não. Todos os lados aí da África, o lado rico, o lado pobre também da nação. E trazer aqui para o nosso programa sempre melhor. Vanessa, eu quero te agradecer. Obrigado por esses momentos que nós compartilhamos aqui, várias experiências que você teve. E eu quero te pedir que você deixe seus contatos, redes sociais, por favor. Amém. Gente, você que não me segue lá, Vanessa Harada com H no Instagram. Bota aí no Google Vanessa Harada, que você vai ver todas as minhas redes sociais, que eu acho que é melhor fazer dessa maneira, que eu tenho tanta coisa, é livre, eu canto, né? Tem músicas minhas, que são composições também, que eu tenho colocado aí para as mulheres. Você, mulher, que quer adquirir meu livro, me segue, fala comigo lá nas minhas redes sociais,
que já vou botar o link nas minhas redes sociais sobre esse livro que eu estou lançando aqui no Brasil e está sendo um sucesso. Foi um sucesso na América, na África e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui no Brasil também, tá bom? Na Obrigada vida delas. Eu que agradeço. por você me dar essa oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes. Com certeza. Obrigado. Fica aqui pra gente bater mais um papinho. Um beijo também para os meus filhos, tá? Para minha Tá bom. igreja, Tá. para todo mundo que me segue. Deus abençoe a sua vida. Tá, A gente ok. esteja nesse programa aqui, que esse programa aqui é top demais. Tá bom. E a Vanessa, ela acompanha lá dos Estados Unidos o nosso programa e tem divulgado para muitas pessoas. Vamos fazer o seguinte, nós vamos beber uma aguinha, vou matar mais um pouquinho a saudade aqui com a Vanessa e nós vamos fazer os intervalos comerciais. Gente, artesanato no próximo bloco, não muda de canal não. Permaneça aqui com a gente.